Histórias da nossa terra. Histórias contadas pelo De Siraj que da importância tem Eritreia, a liberdade durante a nossa pelo vida? Luciano do Brasil, Em quem confiar, confie em pelo si mesmo. Hamza da Síria Disse que tem saudades, tem imensas e pelo saudades. Carlos da Colômbia. Mas esta foi a maior experiência no ano de trabalho. Neste episódio, Crença, cada um dos participantes partilha aquilo que o tema sugere ou faz recordar. E aqui estou, sentado numa banca, dentro de um local o qual nunca passou pela minha mente estar. Estou aqui em São Petersburgo, numa igreja protestante luterana alemã. Sem estar à espera ou à procura, vejo algo familiar. No meio das bancas e a cor branca do interior da igreja, está lá no fundo o crucifixo de TC. Acaso isso não é especial? Um católico dentro de uma igreja protestante num país de tradição ortodoxa. Sem estar à espera, a oração de TC começa. Escuto russo sem perceber nada. No entanto, os cânticos me são familiares. No meio da oração, fico a pensar o especial que está a significar aquele momento. Muito especial e único, considerando minha história de vida, a qual vos vou partilhar. Era nas 8 da manhã de um sábado, enquanto dormia na casa da minha tia Amparo, irmã do meu pai. O telefone fixo faz um barulho tão forte que acaba por acordar a todos. Imediatamente pensei: quem é o imprudente que vai chamar a estas horas um dia sábado? Amparo respondeu passados uns segundos. Gritou tão forte um não que nunca antes havia eu escutado. Eu, junto aos meus primos, fomos diretamente onde estava minha tia. Estava sentada com o telefone nas mãos e a sua face vermelha, cheia de lágrimas. Definitivamente algo bom não tinha acontecido. Ela disse-nos: foram mortos. Meus pais foram assassinados. Todos em silêncio e surpreendidos, sem poder digerir a notícia, ficamos a pensar. Foi quando dissemos: mas o quem ligou? Poderia ter sido errado, um engano. Ela, no meio das lágrimas, quase sem poder falar, disse-nos: não é nenhum engano. Ligou Pedro. Pedro é o meu pai. E disse-me Pedro que ontem de noite chegaram à fazenda homens armados e assassinaram o meu pai e a minha mãe. Sou sincero, não podia acreditar aquela notícia. Nesse momento, na minha cara de um rapaz de 11 anos, só tinha lágrimas. Nesse momento, tento procurar uma resposta, a tentar perceber o que tinha acontecido e claramente encontrar uma razão, algo para poder acreditar que isso não era real, negar esta situação. Definitivamente não podia crer o que tinha acontecido. Muitas perguntas chegaram à minha cabeça, mas principalmente o porquê tinha acontecido essa barbárie. Por que Deus tinha deixado acontecer isto? Por quê? Muitos porquê abundavam e enchiam a minha cabeça. Isto por causa que passava muito tempo com os meus avós. Quase o 50% do meu dia passava junto a eles. Máximo e Eva, como se chamavam, eram pessoas muito crentes. Todos os dias iam para a missa, muito carinhosos com os seus familiares, austeros e muito trabalhadores. Ao igual, muito solidários com os seus trabalhadores e familiares. Em suma, eram umas ótimas pessoas. E foi neste contexto onde algo não encaixava na minha cabeça.
Os meus avós sempre falavam que Deus é muito bom e cuida dos seus filhos, cuida das boas pessoas e não deixa que coisas más lhes aconteçam. Se Deus cuida dos bons, mas os meus avós eram boas pessoas, como era possível isso acontecer? Foi nesse momento onde cheguei a uma conclusão, uma forte conclusão. Deus não existe. Esta foi uma resposta que me acompanhou durante muitos anos. No entanto, hoje a situação é diferente e as respostas são diferentes. E é por isto que hoje estou aqui, nesta igreja branca, sóbria, acolhedora, a rezar junto a outras pessoas. Quando era criança, eu andava na rua, tipo, e via casal, tipo, via qualquer casal andar na rua, com mãos dadas, só com respeito, tipo, andar, não é tipo, a rir, nem nada, tipo, é um casal andar normalmente. Entretanto, quando mudei para a Turquia, é uma diferença de culturas, só que não há aquela grande diferença, porque é um país islâmico. Pronto. Quando mudei para a Grécia, quando lá cheguei, tinha muitas pessoas árabes que eu conhecia, que eu me dava, que eu não ligava aos gregos. Tipo, estava mais com pessoas do meu país. Quando cheguei cá para Portugal, no meu primeiro dia de aulas, eu estava pronto no recreio. Entretanto, vi 10 colegas meus da sala a beijarem-se. E eu fiquei tipo, comecei a olhar, tipo, a espreitar assim, pouco a pouco, e fiquei tipo surpreendido, chocado com aquilo que eu vi. Fiquei tipo, será que eles não têm, tipo, os pais deles tipo, não reclamam com eles por causa disso? Será que. Eu não estou numa escola, sinceramente. Entretanto, um amigo meu apanhou-me a olhar, a espreitar, e ficou tipo, estás a olhar? E fiquei tipo, não estou a olhar. Naquele momento eu fiquei tipo tão nervoso, mas tão nervoso ao ponto de suar. Tipo, eu não conseguia. Tipo, foi uma grande diferença de culturas. Admito. Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. E eu vivi essa história. Eu tive a oportunidade de passar por um acidente em que toda a equipe médica que me acompanhava dizia que eu não tinha nem 24 horas de vida. E eu no coma, mas ouvia e raciocinava, tive a liberdade de não acreditar e fazer com que a minha fé, a minha crença, transformasse a minha mente na força suficiente para me fazer sair daquela situação. E eu reverti. Quando chegavam para me perguntar como era o acidente, como tinha acontecido o acidente, eu cantava o acidente. E a música diz mais ou menos assim: e tudo começou como se fosse lá do céu. Caiu um monte de madeira, a barraca desabou. Foi o pior para mim, mas atingiu minha família inteira. E o meu cunhadinho, que eu chamo de Binho, saiu com meu sobrinho. Mas minha irmãzinha, que se chama Aninha, ficou perto de mim. E a Paula é outra irmã, essa saiu quase sã, foi para debaixo de uma mesa. Ninguém acreditou quando lá encontrou, foi sorte e muita esperteza. Mas no coma eu entrei, com 7 dias acordei, foi um milagre sim. Toda quebradinha, também toda roxinha, mas hoje estou assim, inteira.
Inteira, inteira foi Deus quem me deixou inteira, amando, cantando. Isso resume-se na fé. É isso que é acreditar em si mesmo, porque Deus está dentro de nós e nós dentro dele também. Quando falamos sobre a crença, nesse caso, vou falar um pouco sobre a religião ou sobre pensamento. A religião é uma decisão individual. Eu acho que é fundamental pensarmos assim. Eu não posso obrigar uma pessoa para gostar a minha decisão ou a minha religião ou a religião que eu gosto. Não podemos associar uma religião com terrorismo, até porque não há nenhuma religião no mundo que autoriza ou aceite terrorismo. Como já foi dito várias vezes, que terrorismo não tem religião. Temos que aceitar e respeitar as decisões dos outros. Um episódio que aconteceu comigo no ano de 2006, quando eu estava a caminho da Europa, éramos um grupo e fomos detidos por falta de documentos legais ou entramos naquele país sem visto. E fomos detidos pelas autoridades, revistaram-nos e fomos detidos. Depois de fomos detidos, perguntaram-nos sobre nós, sobre o nosso país, sobre a Eritreia e assim. Perguntaram-me a população eritreia, quantos habitantes que tem, sobre a religião e assim. Depois eu respondi, disse-lhe que temos X habitantes na Eritreia e temos 2 religiões, muçulmanos e cristãos, e somos metades. Depois as autoridades na altura perguntaram-me, então vocês no vosso país existem cristãos? Sim, existem cristãos, sim. E como que são eles? E eles são iguais como vocês ou são diferentes? Como que são? Disseram-me, perguntaram-me, eu disse-lhe que são pessoas, somos seres humanos, somos iguais, não há diferença, eles também são como nós, disse. Às vezes as pessoas têm outro pensamento, mas nós temos que pensar que somos seres humanos, seja cristão, seja muçulmano, seja judeu, seja como for, pessoa é uma pessoa, ser humano é ser humano, não há diferença. Não tenho que respeitar uma pessoa porque ela tem a religião que eu quero ou eu gosto, mas tenho que respeitar, sim, como ser humano. Este foi o episódio Crença, do podcast Histórias da Nossa Terra, uma parceria entre o JRS Portugal, uma organização internacional católica com a missão de servir, acompanhar e defender migrantes e refugiados, e Ambigular, uma plataforma que conta histórias do ponto de vista de quem as vive. Sabe mais sobre nós em www.jrsportugal.pt e em www.ambigular.org. Estamos também em qualquer aplicação de podcast.